Ligados em Campo Grande. Meus amigos e minhas amigas, eu sou o Ronaldo Costa, sou médico aqui em Campo Grande, trabalho na UFMS e hoje nós vamos ter o grande prazer, né? É um prazer imenso, é uma coisa diferente você poder ter acesso ao professor Isaías, né? Ele é doutor pela UFMS em reumatologia, é um dos melhores especialistas do país, né? É um dos colegas que escreve nos livros de reumatologia, né, nossos a nível nacional. E com essa pandemia, nós estamos tendo um problema. Os idosos estão ficando em casa e meus pacientes, por exemplo, que tinham atividade física regular, caminhava, né? Ia na piscina, fazia hidroginástica, eles começaram a perder massa muscular e começou a ter ganho de peso, sabe? Então, agora nós queremos falar sobre essa questão do envelhecimento no idoso no contexto da pandemia. Como que a gente faz, como que ficam as atividades reparadoras, né, para a vida do idoso, né, Isaías? Porque a gente sabe que nós somos o que nós comemos, o que nós bebemos, o que nós fazemos ou não fazemos, a qualidade de tudo isso. Quando a gente tira o idoso dessa oportunidade de reciclar e revigorar o seu corpo, como é que a gente resolve isso, Isaías? Bem, Ronaldo, muito obrigado pela sua apresentação, generosa apresentação. A gente vive uma sociedade, a professora Miriam Goldenberg, da UFRJ, antropóloga, ela fala que nós temos uma sociedade brasileira velhofóbica, sabe? Ou seja, eu achei muito interessante esse conceito de velhofobia da nossa sociedade, porque ela encerra exatamente uma coisa que já vinha muito disfarçada. Ah, não, ele é velho, sabe? O velho ele é inoperante, o velho é final de linha. Então, esse preconceito com a velhice estava, como os outros que emergiram durante essa pandemia, eles estavam bem submersos na nossa sociedade, mas a pandemia trouxe isso à tona, né? Trouxe isso de uma forma intensa. Você vê que o próprio discurso dos nossos governantes de que o isolamento tinha que ser só para os idosos, porque, de qualquer forma, se eles pegassem doença, eles iam morrer mesmo. Olha que ideia, né? E isso é um crime, né? Falar uma coisa dessa contra um ser humano que trabalhou, que muitos deles, inclusive, ainda sustentam famílias, que às vezes o filho está desempregado, o neto está desempregado, e ele vive da pensão, todos eles dependem da pensão dele, muitas vezes, né? Então, você imagina o que isso se passa na cabeça desse idoso. Um isolamento que ele é obrigado, antes ele podia sair da farmácia, sair à praça, jogar a bocha, jogar uma dama dele com os amigos, agora, de repente, se vê obrigado a ficar preso, prisioneiro, dentro da sua casa. Quer dizer, isso leva a uma ansiedade muito grande, né? A uma, por que não, terminando isso, por estresse e depressão, agravando quadros já pré-existentes. Essa depressão, esse estresse agrava a sua diabetes, agrava a sua hipertensão, não é? E todas as outras doenças que ele já trazia. Então, é muito sério quando a gente impõe isso no idoso, né? O isolamento total e irrestrito. Então, eu acho que a gente tem que saber trabalhar isso. Essa é a primeira condição, eu acho que a gente tem que trabalhar no idoso. Além do que, esse isolamento, como você bem falou, social imposto, decorrente da pandemia, leva a uma falta de atividade física desse paciente. E o idoso é muito importante ter sua massa muscular ativa para poder ter o equilíbrio, para evitar quedas, que são um horror isso no idoso, para poder fazer fraturas, às vezes, que acabam levando ele à morte por conta daquela queda, daquela fratura. Então, a atividade física desse idoso tem que ser zelada. Então, tem que ter uma política, nesse momento, voltada para isso, pensando nisso, né? Mas a gente não vê nada disso. Não vê nada disso no parte do nosso governo. Quer dizer, há um esquecimento de que esse idoso tem que ser trabalhado dentro de outro contexto, né? Muito maior do que do jovem. E o jovem, quer queira, quer não, ele acaba saindo, ele vai para trabalho, ele vai para lá, e o idoso permanece em casa. E quando vai ligar
televisão, só vê morte. E quem? Idosos, né? Que fala-se que são os idosos que são mais vulneráveis, e tudo isso contribuindo para piorar a situação, é o que acredito, desse idoso. Então, porque a questão da pandemia, ela veio expor várias falhas no sistema de saúde, né? A gente já não tinha, em Campo Grande, um preparo. A nossa pirâmide populacional ela foi invertendo de jovem para idoso, rapidamente. Então, aumentou muito a população idosa em muito pouco tempo. E o Estado não se preparou para isso. Você vê que, na nossa cidade, a gente não tem centro de saúde do idoso, específico para o idoso, centro de reabilitação para idoso, de forma adequada. Nem na rede pública, Isaías, e nem na rede privada, né? E no momento em que as instituições de saúde deveriam estar mais preparadas para acatar esse idoso, inclusive no contexto da pandemia, a gente percebe que nem a instituição pública está preparada para enfrentar essa condição de dano, né? De possível dano para o idoso a médio e longo prazo, no momento de pandemia. Então, qual que seria a solução hoje para a gente nesse sentido? O Estado tem que se preparar, né? O próximo prefeito tem que ter uma proposta que adeque as instituições, que eu entendo, nos postos de saúde, para receber esse idoso, inclusive quando existe um contexto de doença. Aqui em Campo Grande, sabe o que aconteceu, Isaías? Quando começou a pandemia, ao invés de abrir as unidades básicas de saúde de forma adequada, houve uma informação para fechar as unidades, para não receber os pacientes. Você lembra disso? E além de tudo, os usuários ficaram sem pegar remédio, só depois que eles prolongaram o período de receita. O que você acha? Esse é outro problema, né? A questão da descontinuidade da oferta da medicação. A gente que, na minha especialidade, trabalha com os pacientes com doenças crônicas, a gente observa que a interrupção desse tratamento por falta de medicação na rede básica de saúde é um negócio gravíssimo. Como os pacientes pioram, como eles agravam, como acaba evoluindo pior do que se estivesse tomando corretamente essas medicações. E chega lá na unidade de saúde, muito pouco deles têm a dipirona, mas não tem o necessário, e o mínimo necessário para atender a demanda dessa população. Outra coisa que eu queria chamar, que seria aproveitar aqui, Ronaldo, se me permite, a gente está vivendo também um período de seca muito grande no nosso estado, né? Campo Grande, principalmente, tem vivenciado aí uma umidade relativa do ar muito baixa, abaixo de 20%, o que nos submete a um regime de temperatura, de clima de deserto. Isso, o idoso, ele só sofre muito com isso, porque ele não percebe que o líquido corporal dele está sofrendo evaporação, porque ele não vê o suor. Então, o clima muito seco evapora-se muito rapidamente, então ele entra em desidratação muito rápido. E esse idoso começa a ter dor de cabeça, ter tontura, quedas em decorrência disso. Olha que grave. E uma coisa simples, que o programa de saúde da família é muito bem feito, poderia estar contribuindo para resolver isso, passar lá e falar, senhor fulano, senhora fulana, a senhora está tomando líquido, a senhora tem... Quer dizer, esse é o objetivo da atenção básica de saúde, né, Ronaldo? Você que conhece bem essa área aí. Isso daí tinha que ser um programa de informação pública sobre a questão da hidratação. Em todas as pessoas, no idoso, na criança e no adulto. Porque o Isaías, sério mesmo, tem vezes que eu me sinto cansado, sabe o que é? Isso. Falta de tomar água. É verdade. E você não consegue sair no sol. Você imagina os trabalhadores que trabalham ao sol sem a proteção adequada, sem manga comprida, sem filtro solar, sem óculos UV, né? Então, a gente está vendo assim que a nossa cidade, a saúde, tinha que informar mais, dar mais informação em saúde pública para atender a situação do clima regional. E desde que eu estou aqui, desde que eu cheguei nessa cidade, eu nunca vi no período dessa seca, entre julho e setembro, eu nunca assisti nenhuma informação da saúde municipal com relação ao risco de desidratação, de excesso de exposição ao sol, de câncer de pele.
sabia? E é realmente o que você falou, o idoso fica tonto, cai, desequilibra o corpo, faz pneumonia. É verdade. Falta uma atenção mais adequada à terceira idade, realmente falta. E não é só a nível local, não, a nível nacional mesmo, né? Já tivemos programas que voltados pensando na questão da terceira idade, mas foram abandonados, né? Mas eu acho que nós temos que lutar para que isso retorne a nível municipal, estadual e a nível nacional. Então, gente, isso que a gente está colocando, para vocês verem como que essa questão da política de saúde pública é uma questão importante, né? Ela tem que ser visualizada com base na realidade de cada cidade, de cada estado, e o prefeito, o secretário de saúde tem que implementar as políticas que são aplicáveis para cada município, né? Então, nós temos que saber enxergar esse problema do ponto de vista da epidemiologia, do que mais acontece na cidade. Quando você identifica o que aconteceu em um ano, você já tem que fazer a previsão para prevenir esse risco no ano seguinte. E nós estamos observando que na nossa cidade não existe esse diagnóstico precoce para preparar a nossa rede de saúde para prevenir no ano seguinte e para oferecer os recursos necessários para controle, para fazer as pessoas sararem, para fazer as pessoas melhorarem. E isso tudo gera aumento de custo na saúde, gera falta ao trabalho, queda na produção, dano corporal para as pessoas, que às vezes é até definitivo. Nós temos que ter uma política de saúde mais incrementada, mais correta, mais acertada em Campo Grande, sabe? E isso não vem acontecendo, né, Isaías? É verdade, Ronaldo. Essa preocupação sua, ela é válida e é importante. Eu acho que nós temos que levantar dessa maneira. Até porque nós estamos da terceira idade, né, doutor Ronaldo? E eu fico eu me sinto assim honrado em entrevistar o Isaías, porque se vai falar num campo da especialidade, da alta tecnologia, o doutor Isaías está dentro de uma dessas especialidades que é a reumatologia. Os exames dele, para os pacientes dele, são exames sofisticados, né? O exame clínico dele é um exame sofisticado, minucioso. No entanto, gente, ele está aqui falando com vocês dentro do contexto da saúde pública. Olha só que coisa importante. Até hoje ele tem vivo dentro dele os ideais da reforma sanitária no contexto da reumatologia, no contexto da clínica médica. Então, é a questão básica da saúde nossa, nós temos que respeitar esses princípios em todas as especialidades, né? Nós precisamos de mudar a política de saúde, fazer uma política preventiva, uma política de promoção da saúde, e não privilegiar políticas simplesmente de tratamento de doença depois que a pessoa não preveniu e ficou doente. Por quê? Porque o município não implementou políticas, não é, Isaías? Então, nós temos que mudar o processo, nós temos que mudar a forma de enxergar a política de saúde, sabe? Privilegiar a prevenção, o cuidado precoce, para não ter agravamento, para que todos nós tenhamos mais saúde. Eu quero passar o final da apresentação para vocês, Isaías, para você fazer suas considerações. Tá, ok. Ronaldo, quero agradecer mais uma vez a oportunidade da gente estar fazendo essa discussão, que a gente sente falta disso, né? A gente sente falta, eu acho que a sociedade precisa tomar conhecimento dessas informações, dessas discussões, para poder ela mesma se autogerir, inclusive, não é? A gente acredita muito na educação, a gente acredita muito na saúde e no Sistema Único de Saúde. Muito obrigado pela oportunidade. Então é isso, gente. Nós acreditamos muito no Sistema Único de Saúde e você é parte integrante dele. Você sabe que você é parte integrante dele, que você tem que participar do seu conselho de saúde, você tem que saber se o médico está presente no seu posto de saúde o dia inteiro, você tem que saber se lá tem farmacêutico, se lá tem bioquímico, se lá tem enfermeiro, se lá tem fisioterapeuta, é um direito seu. Participe do SUS, participe do Conselho de Saúde da sua comunidade e exija seus direitos, porque o SUS não pode acabar. Continue com a gente, lutando pela saúde em Campo Grande. Vem com a gente, ligados em Campo Grande. Muito obrigado pela oportunidade.